Então vamos lá, gente. Opa. Continuando então nossa aula de neoplasias. Com relação à terapia nutricional, eu já falei para vocês sobre a proteína, carboidrato, lipídios, a proporção ômega 3, ômega 6. Calma aí que eu vou ter que ver se a câmera tá pegando. A proteína, ou a proporção entre ômega 6 e ômega 3, né? E aí, com relação, gente, à via de administração. O que é a via de administração? A forma que a gente vai fornecer essa dieta. Então, a gente pode dar essa dieta pela via oral, pela via enteral ou pela via parenteral. Sempre respeitar os desejos do paciente quanto a uma intervenção mais agressiva. Na verdade, eu acho que eu parei aqui. Que a gente tem que respeitar o consentimento dele com relação ao procedimento escolhido. Muitas vezes ele vai precisar de uma dieta por sonda, mas se ele não quiser, aquela questão de bioética que eu falei para vocês, a gente tem que respeitar a escolha dele, tá? Principalmente se é num estágio terminal da doença, né? Está no estágio terminal e ele não quer determinado procedimento, a gente, além de consentir, não existe mesmo essa indicação, porque não vai mudar o curso da doença, né? Claro que a gente não tem controle sobre essas coisas, mas não vai ser a dieta que vai fazer a doença embora, por exemplo, tá bom? Pela gravidade que já está. Na terapia nutricional oral, a gente tem que levar em consideração o paciente na sua individualidade, como eu já falei. Não tem como a gente padronizar. Vai ter aqueles que vai conseguir engolir, vai ter o que não vai engolir, e ambos estão com câncer. Vai ter aqueles que o câncer é na cabeça, vai ter aqueles que o câncer é nos ossos, vai ter aquele que está em tratamento quimioterápico, outro em radioterápico, outro vai fazer só uma cirurgia e não vai precisar fazer nenhum outro tratamento. Então a gente vai individualizar pensando naquilo que está de pior. É o estado nutricional, é a constipação, é a diarreia que não passa, né? É a pessoa que não consegue comer porque não tem vontade, o gosto já não é o mesmo, está emagrecendo, está interrompendo quimioterapia por conta desse emagrecimento. Então a gente vai ter que individualizar, tá? Sempre ter higiene no preparo das refeições e higiene pessoal. Vocês podem falar, a professora está ridícula falando isso aí, mas não é, gente. A gente precisa dizer para as pessoas que eles precisam. Antes da pandemia, talvez a gente precisasse falar mais, né? Mas eles precisam saber que higienização, a gente tem que ter uma higiene adequada, porque a imunidade do paciente oncológico é baixa. Então, pensa um paciente oncológico fazendo químio ter uma intoxicação alimentar, né? Fazendo químio ter alguma infecção oportunista, né? A gente tem que fazer de tudo para o paciente para evitar que ele tenha alguma infecção por um descuido, algo que a gente conseguiria evitar, né? Então, lavar as mãos antes e depois de qualquer coisa que se faça. Vai preparar a alimentação, vai fazer higiene dos vegetais? Tem que fazer na água corrente, passar a mão em toda a área externa da folha, da fruta, depois colocar de molho no hipoclorito, 1 litro para 10 ml do hipoclorito. E assim, essa pessoa, infelizmente a gente tem que falar assim para ela: tudo bem, você pode sair, você pode passear, mas não precisa comer salada onde você não sabe os cuidados. Por exemplo, eu não indico comer salada de nenhum restaurante. Por quê? Eu não sei. Tem nutricionista? Ótimo, beleza, né? Então esse daí pode ser que seja diferente. Mas se não tem, gente, né? E a gente vê tantos pequenos restaurantes que não tem, né? Então, não dá
para a gente ter essa garantia, né, de como que essa verdura foi higienizada, né? Outra coisa, vai comer fruta, coma a da sua casa também, né? Ou tem que tirar a casca, no mínimo tirar a casca. Vai no sushi comer peixe cru, não? A carne crua, ela vai estar mais contaminação do que ainda que foi assada, cozida, grelhada. Para que a gente vai dar um alimento que não passou pelo processo de cocção para um paciente imunologicamente debilitado, né? Então, essas questões de ir ao banheiro, lavar a mão antes de ir no banheiro, na hora que sair do banheiro. Chegou na cozinha, né? Antes de ir para a cozinha, lava a mão. Começou a manipular a carne para fazer, lava a mão. Depois da carne, lava a mão. Higieniza a bancada. Para começar a mexer com a salada, com outro alimento, a gente tem que terminar um procedimento, higienizar para começar outro. Ou a não ser que a pessoa tenha uma bancada de carnes, igual em restaurante, igual em cozinha industrial. Uma bancada de verduras, uma bancada só de higienização de louças, outra só da área que tem contato com os pratos externos, né? Mas na nossa casa não é assim. Eu tenho certeza que a gente não tem áreas assim. Podemos ter, mas não tão estabelecida. Então, assim, vai fazer uma salada, não pode ser no mesmo momento que está preparando a carne. Então, são coisas que a gente precisa alertar e que a pessoa, às vezes, não está atenta a isso. Hidratação adequada, então, dizer para essa pessoa estar sempre tomando água, para ela que ela pode tomar o isotônico desde que seja naquela formulação, né, de no máximo 6 gramas por 100 ml, para não ser não ter uma osmolaridade muito alta. Adequar a consistência da dieta ao que a pessoa consegue. Se consegue mastigar, beleza, engolir, beleza. Se não consegue, a gente tem que mudar ou para pastosa ou para leve, alguma coisa a gente tem que fazer, tá? Variar a alimentação, porque é assim, a pessoa enjoa, né? Então não dá pra gente dizer para ela comer sempre, né, café da manhã da mesma forma, até porque essas pessoas começam a ficar, a ter aversão, gente, à comida. Eu me lembro, assim, de um paciente que uma das químios que ele fez, ele ainda estava muito bem, né? Esse paciente não morreu, né? Mas ele teve um câncer de testículo, ele era jovem e ele começou a quimio muito bem, porque ele não tinha nenhum outro problema, assim, além do câncer, né? E ele também não tinha os sintomas da quimio. Então, nas primeiras quimio, né, as coisas vão bem, geralmente. E no dia, no hospital, tinha fricassê. E aí a copeira ia na quimioterapia, né, e perguntava para os pacientes quais deles, porque eles ficam 5, 6, 4 horas fazendo a quimio, né, quais deles queriam comer. Aí eles diziam, né, e aí eles oferecem ou a comida ou você prefere uma sopa, né? Não, a maioria queria. E ele falou, o que tem hoje? Daí a copeira disse, hoje é fricassê, que é de frango, tá? Aí ele, eu quero. E aí ele disse que ele comeu aquele fricassê, adorou lá, tal, tinha batata palha no fricassê e tudo certo. Passou assim, eu acho que a quimio dele era a cada... não dava 10 dias, não sei se era semanal. E aí quando ele voltou, aí a copeira passou por ele, e daí, vocês vão comer, o que tem hoje? Porque se for fricassê eu não quero nem sentir o cheiro, né? Mas você tinha comido tudo. Realmente ele associou aquele dia, né, que acho que era a segunda, que ele começou a ter alguns sintomas, e aí ele, igual a gente quando passa mal com alguma coisa, ele associou. E eu me lembro depois, ele foi curado e tal, ele nunca mais comeu fricassê. Um dia, quer dizer, tipo, pensa, se a gente der todos os dias para esse paciente a mesma coisa. E outra, o dia da químio e o pós-químio é um dia muito complicado, que se às vezes você coloca uma coisa que a pessoa gosta muito, daí isso acontece, e aí ele começa, aquilo que ele tanto gosta é mais uma coisa que ele tem aversão. Então até isso a gente tem que
pensar, né? E muitas vezes no dia da quimio a pessoa não tem muita fome, não tem muita vontade de comer, e o familiar força isso também, né? Não, mas você precisa comer. Daí a pessoa não está bem, come, aí no outro dia é um dia que está bem sintomático, né? De efeitos colaterais, assim, e aí a pessoa fica, né, acaba pegando aversão, que talvez naquele dia, se ela comesse uma coisinha ou outra ali, no terceiro ela já estaria melhor e aceitasse até o que ela gosta. Mas a gente por isso que tem aquela expressão, as piores coisas são feitas com as melhores intenções, é verdade. É na melhor da intenção que o familiar quer que a pessoa come, que a nutricionista quer que ele come. Mas olha um detalhezinho que a gente pode causar, né, com o paciente. Aumentar o aporte calórico, proteico, se for necessário. Então, se for necessário, o paciente está emagrecido, está emagrecendo, você sabe que aquele tipo de quimioterapia que ele está fazendo é uma quimio que debilita mais, você sabe onde é o tumor dele. Se você souber a localização do tumor, ele pode nem estar emagrecido, você já sabe que a dieta tem que ser hiperproteica e hipercalórica, né? O tumor, quanto mais agressivo, a gente mais caloria vai precisar. E se ele estiver afetando a alimentação, seja por localização ou pela quimio que ele faz, a gente não esperamos chegar na desnutrição para poder intervir, tá? Utilização de suplementos. A abordagem nutricional inicial do paciente oncológico deve sempre incluir a via oral, desde que Nossa, gente, eu sou péssima para focar isso aqui. Desde que as alterações provocadas pelo tumor ou pela terapia antineoplásica permitam. Então, assim, se é possível dar alimentação pela boca, vamos dar, porque é o mais fisiológico e é o mais natural. A pessoa já está toda preocupada, depressiva, né? Não está na tranquilidade que ela estava antes do diagnóstico. E aí, se é possível a gente manter a vida dela o mais normal, melhor. Mas a gente tem que intervir na hora que isso começa a afetar o estado nutricional, tá? E aí, a gente tem algumas orientações para cada sintoma. Veja bem, ó. O paciente que relata inapetência, que é muito comum. Uma das coisas que ele tem que fazer, evitar beber líquidos junto com as refeições, ou muito próximos, porque senão o líquido vai encher a pessoa e que come menos mesmo, né? Principalmente se o líquido tiver gás. Preparar pratos coloridos e variados e incluir novos alimentos no cardápio dessa pessoa. Quanto mais variado, melhor, porque quanto mais monótono, mais ele vai deixar de comer. Outra pessoa deve preparar a refeição, né? Algumas pessoas têm condição disso, outras não, né? Mas se é possível que alguém prepare, melhor, porque o próprio cheiro do preparo, o paciente começa a ter náusea, e aí ele não come. Já que ele preparou, ele não vê a hora de acabar com aquilo, sem nem se alimentar, ele vai. Então é importante que outra pessoa, e que essa pessoa não fique na cozinha, enquanto, né, tipo o doente. Se possível, essa pessoa fazer na casa e trazer a comida pronta, melhor. Deve-se evitar ficar na cozinha enquanto a refeição é preparada. Se ela relata mucosite, ela ou ele, né, que é uma infecção na boca, né, na mucosa, geralmente bucal, providenciar alívio da dor antes das refeições. Como que a gente pode aliviar uma dor antes das refeições? Chupando sorvete, que é gelado para adormecer, fazendo suco de gelo de suco, né? Pode usar a gelatina com a xilocaína, que é um anestésico, né? Mas assim, não vai comer a gelatina para tampar a fome, né? Só para anestesiar mesmo, tá? Alguns pacientes aceitam muito bem o alimento gelado. Quando isso acontece, dá para colocar suplemento para fazer os cubinhos de gelo, né?
E aí bate na vitamina, ou ele pode chupar o gelo, fazer o próprio sorvete, mas com um suplemento também, não só com leite, uma fruta, né, ou um suco só de fruta, sempre acrescentar o suplemento. Mas se ele tem aversão àquele sabor, usa um sem sabor, dilui bem, lá que vai dar tudo certo. Evitar alimentos com temperatura elevada, que é pensa uma ferida, e toma uma coisa quente, né? E evitar alimentos ácidos ou muito açucarados, que também arde. Não sei se vocês já perceberam, mas se vocês tiverem uma afta e comer um doce, o doce arde muito rápido. Não basta só, não é só laranja. Inclusive a banana arde muito uma afta, né? E ela nem parece que é tão cítrica, mas como ela tem vitamina C, né, acaba doendo. Utilizar sorvete, picolé, pode até tomar o sorvete, fazer a massa mesmo e colocar na boca uns 5 minutinhos antes de sentar na mesa. Diminuir o sal, porque o sal também vai fazer muita dor. Consumir alimentos cozidos ou pastosos, cozidos não, abrandados, né? Que ele não fique muito tenro, né? Por exemplo, uma couve crua exige muito mais mastigação do que uma couve abrandada. Por isso que está a palavra abrandado, o alimento cozido ou pastoso, não por causa da deglutição, para evitar mastigar, né? Que é só fechar a boca e engole, fecha a boca e engole. Não ingerir bebidas gasosas ou alcoólicas, também pela dor. Se ele tem náusea, dieta de fácil digestão. O que é fácil digestão? O que vocês acham que é fácil digestão? Não ter muita fibra, não ter gordura, não ter muita proteína, né? O alimento mais crocante evita náusea, né? Se a gente pegar uma polenta, por exemplo, e o próprio arroz, o paciente nauseado, a polenta ela piora a náusea, né, do que o sequinho, o crocante. Tem muitas gestantes que a primeira coisa que levanta da cama que faz é comer uma torrada ou uma bolacha de sal, porque ela é algo seco. Se ela levantar e já fazer uma papinha de bolacha, pronto. Então, o pastoso é sempre não indicado para o paciente pulmonar, tá? Não utilizar condimentos fortes, porque exatamente por isso, quando a gente está com náusea, qualquer cheiro é muito, qualquer sabor é demais, né? Evitar líquidos durante as refeições e cuidado com odor forte e muito doce. Dar preferência aos alimentos gelados, iniciar o dia comendo alimentos secos, não deitar depois que come e preferir os crocantes. Até mesmo mix de oleaginosa com uma fruta seca vai bem. Mas vai ter as pessoas que vão dizer não, né? E não dá pra gente falar, não põe goela abaixo, né? Aí a gente parte para o suplemento que ele fica igual uma medicação. A medicação a gente toma porque precisa, não porque a gente gosta, né? A gente põe, engole e pronto. Diarreia. Os alimentos que podem ser consumidos: maçã, pera sem casca, banana, maçã principalmente, goiaba, hortaliças cozidas todas. O que a gente vai evitar? As folhosas, na diarreia mesmo cozidas, a gente tem que evitar, tá? Legumes cozidos, tudo bem. Por exemplo, a beterraba também solta o intestino, não vai dar pra gente dar para quem tem diarreia. Mamão solta o intestino, teoricamente sim, né? Não vai dar para quem tem diarreia. E o que faz obstipação? O amido, arroz, a batata, macarrão, polenta, geralmente os carboidratos, inclusive os debaixo da terra, eles fazem mais obstipação. Não assim, tipo, a cenoura obstipa, não, mas não vai piorar a diarreia, tá? Água de coco, o próprio soro é melhor, tá? Nesse momento. Atenção à qualidade microbiológica do alimento, porque se a pessoa está com diarreia e ela ainda faz uma má higienização de mãos, vai no banheiro, tem uma imunidade baixa, aí senta na mesa para comer, sem lavar as mãos, isso
te dar uma simples situação que rotineiramente não daria problema, pode dar. Pensa em internar uma pessoa por desidratação, diarreia, desequilíbrio do eletrolítico e que além de tudo está fazendo uma química, né? Dá para evitar. Não dá para a gente evitar, por exemplo, a gravidade que está o câncer, mas dá para a gente evitar que ela vá para o hospital, tá? Alimentos que devem ser restritos, cuidado, né? Algumas frutas e hortaliças cruas, leguminosas em geral, né? Elas aumentam o peristaltismo. Tudo que é integral, açúcar, leite e derivados, frituras, alimentos condimentados e embutidos e alimentos quentes e gelado, porque o gelado também aumenta o peristaltismo, como o quente aumenta. E alguns relatam o contrário, começam a fazer o tratamento e não vão mais no banheiro. E aí eles podem consumir leites e derivados se tolerar, frutas secas e frescas, vegetais, frituras e alimentos gordurosos, eles podem, não que seja indicado, tá? Não é assim, não, come um salaminho, não. Mas é aquele negócio, não é um problema para ele, entendeu? Agora, 1 2 fatias de salame, para quem não come nada não vai ser um problema. Agora, comer o dia inteiro salame vai ser um problema, tá? Bebida quente poderá ajudar. E eles sinalizam também, esse alimento geralmente soltava no intestino, então a gente captura isso daí para pôr na alimentação. Tem uns que falam assim, eu belisco e não tenho mais fome. Ou um pouquinho só que eu como, meu estômago já fica ruim, parece que eu tô cheio, né? Isso a gente chama de saciedade precoce. Esse paciente tem que comer pouco várias vezes. Não adianta dar um grande prato para ele, porque ele não vai comer. E esse paciente tem que comer primeiro aquilo que dá energia e estrutura. Ele não começa pela salada, ele começa pelo arroz, feijão e carne, tá? Porque se ele parar, o apetite dele não permitir ele continuar comendo, ele comeu aquilo que deu energia, tá? Evitar alimentos que causem repulsa, né? Se tem um alimento que ele não está conseguindo isso nele, não põe na dieta, gente. Os dois trabalham de pôr e ele não comer. Utilizar líquidos de alta densidade calórica, porque o pouco tem que ser muito, né? Então, dieta hiper, dieta 2.0, né? Suplemento 2.0, aqueles suplementos de TCM, que eu falei esses dias, né? Que um dos nomes dele era o calogênio, eu lembro, mas tem mais. Mas que eu estou me lembrando do nome comercial era o calogênio, que parece uma emulsão, né, com sabor de alguma coisa, assim. E ele não é muito gostoso de tomar, mas não vai precisar dar 200 ml para esse paciente, né? A gente pode dar um copinho de xarope até, né? 10 ml de manhã, 10 à tarde, 10 à noite. Vai dar 30. 3 vezes 9... 27, 270 calorias ali de suplementação, né? Mas assim, lembrando que esse é só energia. A gente é importante oferecer suplementos proteicos também. Permitir que o paciente belisque, porque já que ele come pouco mesmo, então que ele coma várias vezes. Ambientes agradáveis para a refeição e melhorar a apresentação das preparações. Isso é muito assim, pode ser o prato mais bonito do mundo e o paciente olhar e dizer, não consigo. É aí que tá, se ele passa assim, se ele tá 5 dias assim, tem que passar sono, mesmo ele estando consciente, comunicativo. E aí entra aquela questão, você não está conseguindo, né? Não tem como eu te obrigar a comer. Então, vamos fazer uma intervenção. Você nem vai. É ruim para passar sono? É. Depois que passa, continua ruim, gente. Mas não é tanto. A gente só não diz. Depois que passa, não é a mesma coisa ruim que dá no momento, né? E assim, é algo que ele precisa e ele não vai necessariamente ter que ter o apetite. E outra, dá pra gente combinar com ele, você se alimenta no período noturno, enquanto você dorme.
E de dia você fica sem, não precisa passar nada, você fica livre, não precisa ficar preso a um gotejamento. Quando o paciente é comunicativo, tá para a gente ter esse tipo de conversa com ele, tá? Xerostomia, líquido, que é boca seca, vocês lembram disso, né? Líquidos em geral em pequenos intervalos, dando preferência a bebidas com limão. O limão, não sei se vocês já perceberam, mas a gente fecha o olho, né? Quando come alguma coisa muito azeda, e a nossa boca saliva. Vocês conhecem tamarindo? Vocês devem conhecer, né, Ju? Tamarindo é muito azedo, né? Eu adoro tamarindo. E a bala de tamarindo, ela é doce, mas ela é azeda. E são alimentos que a gente tem que orientar, até a própria bala mesmo, porque vai estimular a salivação. Então, o próprio limão espremido em cima da comida, o suco de limão não doce, né? O próprio bala de tamarindo, são estratégias que a gente pode falar para esse paciente. Fazer ele tomar bastante líquido, né? E líquido antes de comer também, para umedecer a boca, porque a gente com boca seca, a gente não tem vontade de comer. Uma das coisas que a nossa salivação estimula, né, a nossa vontade de comer, e o contrário é verdadeiro também. Os alimentos devem ser úmidos e cozidos, porque eles têm mais água. E os alimentos cortados em pequenos pedaços, para não ele ter que mastigar muito, porque ele já não tem muita salivação para promover esse movimento bucal muito fácil. Então, a gente tem que pensar nessas estratégias. O tamarindo não está aí, mas fica a dica aí para vocês, tá? Alteração do paladar, quando não sente o gosto que a coisa tem, né? Enxaguar a boca antes das refeições, dá uma sensação de aquele gosto que eu estava sentindo muito mais. Usar temperos mais fortes para poder o paciente sentir mais próximo do sabor daquele alimento. Alimentos mornos e quentes têm mais sabor e aroma, porque eles soltam a fumaça. E o que gente, vamos pensar agora uma coisa. Quando a gente come, quando a gente está com gripe, a gente para de sentir cheiro, né? Covid, então, né? Eu, graças a Deus, não peguei, não estou sabendo ainda. Mas é um dos sintomas. Mas a gente até sem Covid, né? Se a gente fica gripado, muitas vezes um dos sintomas é perder não sentir cheiro, né? O sabor, aliás. E quando a gente come, muitas vezes a gente nem tem vontade, pode ser a coisa mais gostosa que tem, mas a gente não sente. Por quê? O sabor das coisas não é só o sabor. A gente com o nariz trancado, a gente não sente sabor, né? Quando a gente está gripado. Porque o sabor, ele é a junção do sabor com o cheiro. Não sei se vocês pararam para pensar nisso. É o flavor. A gente chama isso de flavor. A junção de sabor com cheiro. Tanto que lá no banco de leite, quando a gente faz a primeira... controle de qualidade, primeiro, lá dentro vai. Que se faz com leite que é doado é o flavor. O que é fazer off flavor? É sentir o cheiro do leite. É ver a cor, ver se não tem nenhuma partícula estranha, algum cabelo, formiga, porque acontece bastante, né? E aí se tem, já tem que desprezar sem passar por nenhuma pasteurização nem nada. Mas o primeiro é esse, sentir o cheiro porque aí a gente chama isso de off flavor. Ele não pode ter um cheiro característico, um cheiro estranho, né? Não pode ter cheiro de peixe, por exemplo, né? Um cheiro ácido, azedo. Então, quando a gente fala, o alimento quente, ele aumenta o sabor, é por isso, porque ele solta cheiro. Então, sabor com cheiro dá exatamente o sabor, né, mais real. Tanto, não sei se vocês já perceberam, uma sobremesa, quando ela está quente, ela tem um sabor, e quando ela está gelada é outra, vocês nunca perceberam? Tipo uma canjica, ela está doce quando está quente, mas depois que ela gela, nossa, parece que está faltando açúcar.
Por conta disso, na verdade não está faltando nada, mas o cheiro que sobe com o vapor, ele melhora o paladar, ele melhora torna aquilo mais palatável, entenderam ou não? Eu fui lá no banco de leite, né? Não precisa disso, né? Desnecessário falar tanto, né? Para, professora, vamos falar menos nessa vida. Utiliza azeitona e picles, que são alimentos com gosto forte. Disfagia ou dinofagia. Disfagia é de dificuldade de deglutir, ou dinofagia é a dor para deglutir. A gente vai ter que adequar a consistência. Se tem problema com deglutição, tem que pensar na pastosa. Se ele consegue engolir com dificuldade, mas consegue e não tem risco de ir para o pulmão, beleza. Mas se ele está tossindo, a comida fica parada na boca, não é nem pastosa, é sonda mesmo. Usar caldos e molhos para deixar tudo mais mole. Utilizar espessantes para os líquidos. E toleram bem alimentos em forma de purê. Porque pensa, engolir uma alface e engolir uma doce de leite. Uma alface e um purê de batata. O que é mais fácil? Uma alface ou uma maçã? Então, por isso que quem tem dor para engolir precisa pensar nisso. Neutropenia é aquele paciente que tem os neutrófilos diminuídos. Não se esqueçam disso, gente. Muito aluno esquece o que é neutropenia. Lá no estágio, aparece lá, dieta para neutropenia. E o aluno fala, professora, que isso? Nunca ouvi falar. Eu tenho vontade de nem sei o que fazer. Porque foi eu que falei disso e ele falou isso para mim ainda. Então, neutropenia, neutrófilos diminuídos, ou seja, imunidade baixa. Se a imunidade está baixa, a gente tem que dar uma pausa na nossa conversa com o paciente e pensar em como ele pode evitar de ter alguma infecção. Higiene básica, né? Se ele está com neutropenia, agora, graças a Deus, o álcool 70 faz muito mais parte do nosso dia a dia e é muito importante que a higienização da bancada onde vai se preparar todas as refeições, que seja higienizada e que seja passado álcool 70, né? Não é só na cozinha industrial que a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso de manhã, a hora que vai preparar qualquer coisa, porque a gente não sabe, passou às vezes uma barata, passou uma formiga, né? E esse paciente, todo cuidado é pouco. Evitar os alimentos crus e evitar alimentos com casca, como eu já falei para vocês. Aumentar o aporte calórico e proteico. Adicionar leite em pó ao leite comum ou em preparações que já contêm leite. Ou adicionar proteínas vegetais. Quais que você usa bastante? Da ervilha, né, Ju? Que eu já ouvi falar. Que mais? Hoje tem tudo, gente. Hoje tem tudo em pó, dá pra gente adicionar. Por exemplo, o leite de coco em pó. Ele vai aumentar bastante caloria, né? E vai tornar gostoso. Agora, se a pessoa fala, pelo amor de Deus, não posso nada com coco, não vai dar. A gente, né? Fala, Ju, desculpa. Eu perguntei, mas já falo, né? Não, basicamente é a ervilha. Eu comprei de semente de abóbora. Eu nunca comi a de semente de abóbora. Ela tem um sabor mais característico. Não é qualquer coisa que você coloca. Eu acho a de ervilha mais neutra e essa que tem a textura mais agradável. Aí eu parei na minha ervilha aqui nela. Entendi. Suplementos nutricionais. Suplementos tem vários laboratórios. Tem completo, só de proteína, só de carboidrato, só de lipídio, vitamina e mineral, tem tudo. Isso não falta, tá? Achocolatado para aumentar a caloria mesmo, né? E tornar aquilo normal. Porque eles tendem a ter como se diz? Uma resistência com o sabor do suplemento. Então a gente tem que ficar intercalando. O mel, açúcar mascavo, a groselha e cereais. Evitar fazer milkshakes ou vitaminas com frutas secas ou em calda. Utilizar leite integral em vez de água para preparar sopas, bolo, mingau, pudim, molhos, pães. Colocar queijo nos molhos, né, que aumenta também a caloria. Preparar caldos de carne e acrescentar em suas refeições. Incluir a carne nos recheios
de tortas, né? Sempre a gente tem que pensar, é igual o praticante de atividade física, a proteína é importante estar em todas as refeições, só que a pessoa tem resistência com o sabor de suplemento, não tem jeito. Parece que eles associam, entendeu? Começou a químio, desfez o diagnóstico, associa com a tomada de bendito de suplemento, daí eles ficam avesso a isso. Por isso que o sem sabor acaba tendo também uma melhor aceitação. Adicionar leguminosas em sopas, saladas e tortas, utilizar mais os grãos do que o caldo quando cozido em água. Então, vai fazer um feijão, uma lentilha, ervilha, pega um grão, né? Ensina o paciente a pegar mais um grão, porque o caldo não vai ter tantas proteínas, vai ter mais um amido, né? Incluir nas saladas queijos em cubos, grão de bico, nozes, passas, frutas, atum, carnes torradas, iogurte natural, palhada, azeite, maionese e molho, são coisas que aumentam caloria, alguns aumentam proteína também. As sopas e purês poderão ser acrescidos de queijo ralado, requeijão, azeite, margarina, manteiga, é melhor, e torradas. Incluir clara de ovo nas preparações que puder, a própria pata para aumentar a proteína. Tem paciente que gosta muito de ovo, já tem aqueles que não querem nem saber dele. Utilizar leite condensado, creme de leite, chantilly na sobremesa. Claro, não vai alimentar só disso, mas deixa a coisa gostosa, bonita, porque vai ser difícil mesmo assim, mesmo com ele comendo o que ele está habituado, vai ser bem difícil. Mas também não é para todos, não. Tem uma parte dessa população que se alimenta muito bem, e daí eles se preocupam, e aí esse paciente que tolera bem, aí você consegue melhorar, porque ele tolera, daí você melhora a qualidade. Aquele que não tolera, você acaba falhando na qualidade para garantir que ele coma alguma coisa. A nutrição enteral, indicada para aqueles que não conseguem comer via oral até 60%, não conseguem suprir 60% das necessidades, ou ele tem perda de peso involuntário, né? Não é porque ele está fazendo dieta, nos últimos 6 meses de mais de 10%, e aquele paciente que está anorexo, não no sentido do transtorno alimentar, mas no sentido da inapetência, emagrecimento. No pré e pós-operatório, bem importante, antes, vai fazer cirurgia, não, já vamos começar a usar um suplemento já, antes de qualquer coisa. Obstrução mecânica da orofaringe e esôfago, então se não tem nenhum problema, se tem alguma obstrução que não passa o alimento, vai ter que passar só. Aí vai fazer jejum ou gasto, né? Tumor extenso de estômago, estado de inconsciência, pode ser utilizado junto com a nutrição oral, muitas vezes o paciente pode ficar com sono e comer, né? Atenção, com o consentimento do paciente ou do familiar. E com relação ao parenteral, impossibilidade de trato gastrointestinal, não funciona, tem uma obstrução intestinal, não faz absorção, não tem ruídos hidroaéreos positivos, ou seja, não solta pum, não arrota, o médico colocou que não tem ruídos, não dá para alimentar, gente, pelo trato gastrointestinal. Faz pela veia. Nutrição, ou quando a nutrição enteral não for suficiente para, a gente dá 1000 calorias e ele começa a vomitar. Não dá pra gente evoluir. A gente começa 100 ml de 3 em 3, 150 de 3 em 3, quando chega no 200 não vai mais. Ele vomita, ele tem diarreia, ele tem náusea, ele mesmo começa a parar a dieta porque ele já sente mal. A hora que chega a dieta ele não sente nem cheiro, mas ele não quer porque ele se sente mal. Então não dá pra gente evoluir. Vai dar 1000 calorias só? Um paciente que no mínimo vai precisar de 1.500, né? Não, a gente tem que fazer a parenteral para completar. E aqueles pacientes que vomitam, indiscriminadamente, que tem bastante. E aí temos a imunonutrição no câncer, que é uma intervenção que melhora a inflamação e melhora o sistema imunológico. Ele tem função imunomoduladora e a gente conta com esses nutrientes, a glutamina, a arginina, ômega 3 e antioxidantes. A vantagem, reduz o tempo de internação. Mas, gente, não reduz morte, certo? Vamos usar os imunomoduladores
e que ele menos chance de morrer. Ele vai melhorar a qualidade de vida, mas não quer dizer que ele vai curar, tá? É aquilo que eu disse, ele vai melhorar os sintomas daquele paciente, e muitas vezes melhorando os sintomas, ele se alimenta melhor, o estado de humor deles, quando ele não tem sintoma é outro, faz muito, muito melhor para a doença. Então assim, não é, não vai morrer mais, usa o imunomodulador que, né, cura o câncer, não é isso, tá? Também é pergunta de concurso isso aí, por isso que eu coloco aí. Glutamina, a sua mobilização é acentuada no hipercatabolismo, ela é um dos que perde o grupo amino e entra como um intermediário do ciclo de Krebs. Não sei se vocês lembram disso. Ela já entra no próprio ciclo, não precisa nem de acetil-CoA. Combustível para rápida divisão celular, é uma fonte energética para as células do intestino, preserva a mucosa e função intestinal, é importante na infecção de intestino e no transplante de medula óssea. Agora, calma aí, deixa eu só falar mais esse slide que eu tenho uma observação. Qual é a finalidade do uso? Melhora a função imunológica, melhora a função intestinal, reduz algumas complicações e melhora a terapia antineoplástica, os sintomas. Mas tem alguns cânceres que pede para não iniciar imediatamente o uso da glutamina. Isso é bastante... Tem muita publicação, viu, gente? Com glutamina, arginina e câncer. Então, assim, é sempre importante a gente investigar, porque todos os dias sai uma publicação. Todos. Câncer, atividade física, Covid, então, inclusive está sendo ruim, porque como não tinha material para Covid, as pesquisas as revistas estão aceitando artigos nem tão bons assim, né? Infelizmente. Então a gente tem que tomar bastante cuidado agora com a publicação de Covid, assim, por mais que seja uma revista boa, a gente tem que ler criteriosamente. Agora, com o câncer, como já tem bastante publicação, já existe um critério melhor. E é bom a gente sempre, eu estou com um paciente assim, a imunidade dele está baixa, ou vai começar a químio a semana que vem. Vamos ver a última publicação de imunomodulador para aquele câncer, porque assim, antes era glutamina para todo mundo. Depois, glutamina principalmente para os que fazia químio, por conta que a químio faz essa enterite actínica aí, que é uma inflamação grave do intestino, e ela atua como energia para a célula intestinal. Então ela é importante nisso e para o próprio câncer intestinal. Agora, alguns cânceres, por exemplo, tumor de medula, né, não necessariamente tem benefício com a glutamina. Mas isso sim, foram publicações que vão acontecendo e aí a gente vai, né? Também não surgiu uma publicação e a partir de agora não é mais importante. Por isso que é um conselho que eu dou mesmo, já que é uma área que tem muita publicação e tem coisas muito confiáveis. Tá com um paciente que te preocupa, que você está receoso, busca alguma publicação naquele próprio câncer. Porque no geral ela tem benefício, mas tem alguns que não é indicado, tá? Gente, os pernilongos, eles estão tomando conta da minha casa, acho que eles vieram comigo. Eu tô vendo aqui. Só pode. Arginina, finalidade de uso, melhora o equilíbrio proteico, reduz o crescimento tumoral, reduz o risco de metástase e aumenta o tempo de vida do paciente. Mas há muita controvérsia também, muito. Inclusive existe mesmo aquele paciente grave da UTI, aquele estado agudo, que a gente nem pode dar muita caloria, é um paciente que a gente tem que tomar cuidado com a arginina, tá? Porque ela aumenta o risco de mortalidade até. Então, por isso que os imunomoduladores são bons, mas é importante a gente estar sempre muito atualizado.
Ômega 3, reduz a anorexia, melhora a função imune, reduz a ação do fator indutor de proteólise, que é a quebra de músculo, né, para finalidade energética, reduz massa do tumor e reduz a resposta inflamatória. O ômega 3 é um dos poucos controversos, tá? E aí algumas diretrizes para elaboração de dietas, né? Estimular o consumo de alguns fitoquímicos, como sulfetos de alina, que tem no alho, cebola, porque assim, gente, quanto mais in natura for a alimentação, melhor é para aquela pessoa, né? É que muitos não conseguem, né, determinado alimento. Mas alho, cebola, alho poró, cebolinho, pimentão está associado a diminuir o crescimento tumoral. As cumarinas, que tem nos vegetais folhosos e frutas cítricas, inibem a quebra de proteína. Os carotenoides e licopenos, cenoura, brócolis, espinafre, tomate, tá aí, ele deveria estar. Tá sim. Espinafre, abóbora, mamão, melhora a imunidade. Ditiltiona, tá nos crucíferos, né? Eles são antimutagênicos, brócolis, couve-flor, né? Por que não comer, né? Então, antes de qualquer coisa. Os flavonoides, como as frutas, cereais integrais, o indol, o carbinol, vegetais crucíferos, novamente. As isoflavonas, soja e leguminosas. Isotiocianatos, vegetais crucíferos, de novo. Gente, vamos comer brócolis, couve-flor, repolho, né? A Milena falou, gente, que a gente só pode comer. Não falei isso. Vocês estão vendo que, mas não diz só para comer isso. Ácidos fenólicos, que são antioxidantes, tomate, fruta, cenoura. Quer dizer, olha quantas coisas a gente tem, né? Fácil ali, né? Cereais com fibras, frutas, verduras, isso nada é contraindicado, né? E a gente pode fazer uso antes do câncer, por exemplo. Mas, infelizmente, está sendo melhor tratar, né? Parece, do que prevenir. Saponinas, que estão nos feijões leguminosos, os terpenos, cerveja, meu Deus, lascou, vocês não vão me pôr cerveja na orientação, cadê o Rafael? Né? Cerveja e frutas cítricas, polifenóis, chá, uva e vinho, e as lignanas nos grãos integrais e verduras. Resumindo, o que está na pirâmide alimentar, né? A gente só não está recomendando carne ali para câncer, né? Para evitar câncer. Não é que a carne causa câncer, mas a carbonização da carne faz a acroleína, né? Que é como é que é o nome, gente? Que é um precursor do câncer. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. A gordura carbonizada é ruim, né? A carne defumada é ruim. Então, a gente tem que ter alguns critérios, né? Nitrito e nitrato da salsicha é ruim. Não, principalmente com o animal, mas ela consegue ser. Você pode fritar uma batata frita e algo. Certo, pessoal? Alguma pergunta, dúvida? Meu computador tá zicado, hein? Essa sou eu, né? Zicado.